Você já parou para pensar que aquela atriz que você admira, acompanha em cada dorama e vibra com cada papel, pode estar escondendo algo que ninguém jamais imaginou? Pois é, por trás dos holofotes e dos aplausos, existe sempre uma vida real, feita de escolhas, medos e momentos que não aparecem diante das câmeras. E no caso de Chae Sung-bin, uma das atrizes mais comentadas dos últimos anos, essa realidade é ainda mais surpreendente. Durante muito tempo, ela construiu uma carreira sólida, brilhante, conquistando papéis que a colocaram no coração do público. Mas havia algo que ela escondia com muito cuidado. Um segredo que parecia intocável, que foi guardado com tanto esforço que nem os fãs mais atentos, aqueles que analisam cada detalhe de entrevistas e aparições, conseguiram notar. O mais intrigante é que esse segredo não era apenas um detalhe qualquer. Era algo capaz de mudar completamente a forma como todos enxergavam sua trajetória. Imagine olhar para trás, para todas as cenas marcantes, e de repente perceber que havia uma verdade silenciosa por trás de cada gesto, de cada sorriso, de cada escolha profissional. Esse segredo foi sua proteção, mas também seu fardo. E talvez seja exatamente isso que torna a história de Chae Sung-bin tão fascinante. A dualidade entre a atriz de sucesso que parecia ter tudo sob controle e a mulher que, nos bastidores, precisava lidar com algo que o público jamais desconfiou. Um detalhe escondido que moldou sua carreira, suas atitudes e até a forma como ela se relacionava com as pessoas ao redor. Agora, finalmente, esse segredo vem à tona. E quando você souber do que se trata, não terá mais como olhar para ela da mesma maneira. A revelação não é apenas sobre sua vida pessoal, mas também sobre a força de continuar sorrindo, mesmo quando a verdade insistia em pesar. Então, antes de mergulhar nessa história, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque o que você vai descobrir hoje vai prender a sua atenção do começo ao fim. No começo de sua trajetória, Chae Sung-bin não era a atriz conhecida que hoje encanta plateias. Ela era apenas uma jovem sonhadora, cheia de vontade de mostrar seu talento em um mundo competitivo e implacável. Os primeiros passos foram marcados por longas filas em testes de elenco, horas de espera em corredores frios e olhares de desconfiança de diretores que pareciam não acreditar em seu potencial. Muitas vezes, ela voltava para casa com o peso da frustração, mas também com a certeza de que precisava continuar tentando. O mais curioso é que, mesmo diante de tantas dificuldades, havia em Chae Sung-bin uma determinação que parecia inabalável. Quem a via de fora enxergava apenas uma garota persistente, mas dentro dela havia algo mais profundo, algo que ela preferia manter em silêncio. Esse detalhe escondido foi, ao mesmo tempo, sua fragilidade e sua maior força. Era como se esse segredo fosse o combustível que a fazia levantar todos os dias e enfrentar mais uma batalha. Imagine quantas vezes ela deve ter pensado em desistir, em abandonar os sonhos para seguir um caminho mais simples. Mas, em vez disso, cada recusa parecia alimentar ainda mais sua vontade de provar que era capaz. E, pouco a pouco, as portas começaram a se abrir, ainda que timidamente. Seus primeiros papéis não foram grandes destaques, mas cada aparição carregava uma energia diferente, quase como se sua verdade escondida desse mais intensidade às atuações. E é nesse ponto que a história de Chae Sung-bin começa a ganhar um tom ainda mais intrigante. O que será que realmente impulsionava essa jovem atriz a não desistir, mesmo quando tudo parecia perdido? Se inscreva no canal, ative as notificações e prepare-se, porque os próximos detalhes vão te surpreender. Conforme os primeiros passos da carreira de Chae Sung-bin iam se consolidando, também crescia dentro dela a necessidade de proteger algo que fazia parte de sua vida, mas que não queria dividir com o mundo. Enquanto o público enxergava apenas a atriz sorridente, dedicada e cheia de energia nos palcos e nas telas, havia uma camada de silêncio que acompanhava cada uma de suas conquistas. Esse silêncio era, na verdade, a marca de um segredo que ela carregava como se fosse uma sombra, sempre presente, sempre próximo, mas cuidadosamente escondido. As pessoas ao seu redor notavam pequenos detalhes,
Em entrevistas, quando perguntas mais pessoais surgiam, seu olhar mudava sutilmente. Às vezes, ela sorria antes de responder, como se comprasse alguns segundos para escolher as palavras certas. Outras vezes, mudava rapidamente de assunto, desviando a atenção para o trabalho, para os colegas de elenco ou para os próximos projetos. Quem assistia sem atenção via apenas uma atriz discreta, mas quem reparava mais de perto percebia que havia algo que ela não queria revelar. Esse comportamento se repetia nos bastidores. Muitos colegas de cena comentavam como Chae Sung-bin era sempre gentil, atenciosa e dedicada, mas raramente falava sobre si mesma. Preferia ouvir histórias dos outros, rir das experiências alheias e se manter em um lugar seguro, onde suas próprias lembranças não precisavam ser expostas. Era uma estratégia silenciosa, mas eficaz, para proteger aquilo que ela ainda não estava pronta para compartilhar. Com o tempo, esse segredo começou a se misturar com sua imagem pública. Sem que ela percebesse, tornou-se parte da forma como o público a enxergava, uma atriz talentosa, mas envolta em um certo ar de mistério. Era como se todos pudessem sentir que havia algo por trás daquele brilho, mas ninguém conseguia definir o que era. Esse mistério aumentava a curiosidade, fortalecia o interesse por sua vida e, ao mesmo tempo, a mantinha em um lugar onde continuava sendo admirada, mas protegida. O segredo, no entanto, não era apenas algo que ela escondia do mundo. Ele também a moldava, influenciava a forma como encarava seus papéis, como transmitia emoção nas cenas e como se conectava com o público. Cada interpretação carregava um peso invisível, um traço de verdade que ninguém conseguia identificar, mas que tornava sua atuação ainda mais intensa. O que parecia apenas talento natural era, na realidade, fruto de uma vida marcada por algo que, até então, permanecia guardado no silêncio. Esse processo de esconder e, ao mesmo tempo, deixar rastros involuntários foi criando uma rede de sinais quase imperceptíveis. Pequenos gestos, pausas em entrevistas, olhares desviados, respostas cortadas, tudo. Isso formava um quebra-cabeça que, por anos, ninguém conseguiu montar. Era como se ela deixasse pistas ao longo do caminho, mas sempre cuidando para que nenhuma delas fosse suficiente para revelar a verdade inteira. E assim, enquanto sua carreira crescia, também crescia a distância entre a atriz que o público conhecia e a mulher que existia fora das câmeras. O segredo se tornava não apenas parte de sua história, mas parte da sua identidade. Ele estava presente em tudo, nos momentos de glória, nas dificuldades e até nos silêncios que diziam mais do que palavras poderiam explicar. Com o passar dos anos, o silêncio que Chae Sung-bin cultivava começou a ganhar um peso cada vez maior. No início, parecia apenas uma escolha: proteger uma parte da própria vida, manter uma distância saudável entre a atriz e a mulher por trás das câmeras. Mas, conforme sua fama crescia, esse silêncio deixava de ser apenas uma decisão e se transformava em um fardo constante. Era como carregar uma mala invisível. Sempre junto, sempre presente, mesmo nos momentos de maior brilho. Em entrevistas, essa carga se tornava perceptível. Quando jornalistas insistiam em assuntos pessoais, ela respirava fundo, ajeitava o cabelo, sorria de maneira delicada e desviava com respostas curtas. Não havia grosseria, apenas uma firmeza educada que deixava claro que aquele limite não seria ultrapassado. Para quem não percebia, parecia apenas timidez ou discrição. Mas, para os mais atentos, cada pausa e cada olhar perdido denunciavam que havia algo mais profundo por trás desse comportamento. Nos bastidores, a situação não era muito diferente. Enquanto colegas compartilhavam histórias de infância, memórias familiares ou dificuldades pessoais, Chae Sung-bin se limitava a ouvir, sorrir e apoiar. Era boa em fazer os outros se sentirem à vontade, mas raramente se colocava no centro da conversa. Essa postura criou uma imagem quase enigmática, de uma atriz sempre presente, mas, ao mesmo tempo, envolta em uma barreira.
Invisível. Era como se existisse um muro entre ela e o mundo, cuidadosamente erguido para manter longe perguntas que poderiam expor aquilo que ela não queria mostrar. Esse silêncio, no entanto, não se resumia apenas a palavras não ditas. Ele refletia em sua postura diante do público e até em sua interpretação como atriz. Muitos críticos notavam uma intensidade especial em seus papéis dramáticos, uma verdade silenciosa em suas expressões, como se cada lágrima ou olhar carregasse um peso real. O que poucos sabiam é que essa força vinha justamente daquilo que ela escondia. A dor que se transformava em arte, o segredo que virava combustível para atuar. Mas não era fácil viver assim. Em alguns momentos, Choi Sung-bin parecia carregar esse fardo com dificuldade. Em aparições públicas, havia dias em que o sorriso parecia menos espontâneo, como se fosse apenas uma máscara necessária. E em outras vezes, surgiam olhares distantes, rápidos, que desapareciam antes que alguém pudesse perceber. Esses instantes eram pequenos reflexos de uma luta interna que, embora silenciosa, estava sempre presente. Com o tempo, o silêncio deixou de ser apenas uma defesa e se transformou em algo quase sufocante. Era como viver dividida entre dois mundos, o da atriz que precisava se mostrar confiante e forte, e o da mulher que guardava um segredo que pesava cada vez mais. Essa dualidade moldou não só sua carreira, mas também a forma como as pessoas a viam. Para o público, ela era talentosa, elegante e misteriosa. Para ela mesma, era alguém que, todos os dias, precisava equilibrar a imagem pública e a vida privada, sem deixar que uma se misturasse demais com a outra. E assim, o peso do silêncio se tornou parte inseparável de sua jornada. Ele não a impediu de brilhar, mas fez com que cada conquista tivesse um sabor diferente, sempre acompanhado da lembrança de que algo ainda permanecia escondido. Chegou o momento em que o segredo de Choi Sung-bin não pode mais ser escondido. Não foi uma revelação dramática em frente a câmeras ou um anúncio preparado para causar impacto, mas algo que surgiu de forma quase natural, como se o tempo tivesse decidido que era a hora de deixar a verdade aparecer. Aos poucos, pequenos detalhes começaram a se encaixar, e aquilo que por anos parecia apenas um mistério distante se transformou em uma realidade impossível de ser ignorada. O curioso é que essa revelação não veio acompanhada de escândalo, como muitos poderiam imaginar. Ela não perdeu fãs, não foi julgada pela mídia de maneira cruel, nem viu sua carreira desmoronar. Pelo contrário, quando finalmente a verdade veio à tona, o público a abraçou com ainda mais carinho e respeito. Era como se todos, ao conhecerem esse lado escondido de sua vida, passassem a compreendê-la de uma forma mais humana e próxima. O que antes era visto apenas como mistério se tornou parte essencial de sua história, explicando escolhas, silêncios e até sua intensidade como atriz. A revelação mostrou que Choi Sung-bin sempre carregou consigo algo que moldou sua maneira de ser. Cada papel que interpretava parecia ganhar mais profundidade, porque havia nela uma verdade que não podia ser vista, mas podia ser sentida. Os olhares intensos, as pausas dramáticas e as emoções que transmitia em cena não eram apenas resultado de talento, mas também reflexo de uma vida que conhecia bem o peso de guardar algo dentro de si. Para seus colegas de profissão, a explicação finalmente fazia sentido. Aquela postura mais reservada, a tendência a evitar falar de si mesma e a delicadeza em mudar de assunto quando algo mais pessoal era questionado, não eram sinais de frieza ou distância, mas de proteção. Ela sabia que seu segredo podia ser mal interpretado e por isso se calava. O silêncio, que por tanto tempo pareceu uma barreira, revelou-se como um escudo. O público, por sua vez, não apenas aceitou essa verdade, como também passou a admirá-la de uma maneira diferente. Descobrir que alguém tão admirado também enfrentou batalhas silenciosas fazia com que sua história se tornasse ainda mais inspiradora. Ela deixou de ser apenas a atriz de papéis marcantes e se tornou também símbolo de resiliência,
Alguém que conseguiu construir uma carreira brilhante, sem deixar que suas dificuldades pessoais a definissem. Essa revelação, no fim, não foi uma queda, mas um renascimento. Choi Soo-bin passou a ser vista não apenas como uma artista de talento raro, mas como uma mulher forte, que soube carregar seu silêncio e transformá-lo em arte. O segredo que antes parecia uma prisão acabou se tornando parte de sua libertação, porque ao vir à tona mostrou que, mesmo as maiores estrelas, são feitas de humanidade, de fragilidades e de coragem para seguir em frente. A trajetória de Choi Soo-bin nos mostra como a vida de uma artista pode ser muito mais complexa do que aquilo que vemos diante das câmeras. Durante anos, ela construiu uma carreira sólida, interpretando papéis marcantes, encantando plateias e conquistando fãs ao redor do mundo, mas, ao mesmo tempo, carregava em silêncio um segredo que, em certos momentos, parecia ser um peso insuportável. Esse segredo a acompanhou desde o início, moldou sua forma de agir, influenciou sua relação com colegas de profissão e, de maneira inesperada, até mesmo fortaleceu sua arte. Quando finalmente a verdade veio à tona, não houve rejeição, não houve afastamento. Pelo contrário, a revelação só aproximou ainda mais o público de Choi Soo-bin. Se antes ela era vista como uma estrela distante, agora era percebida como uma mulher real, que enfrentou lutas invisíveis e que, mesmo assim, continuou a lutar por seus sonhos. Essa nova dimensão de sua história trouxe humanidade à sua imagem, mostrou que por trás da atriz de talento admirável, existe uma pessoa que, como qualquer outra, precisou encontrar forças para seguir em frente. O que torna essa jornada ainda mais inspiradora é a forma como ela transformou a dor em potência. Cada lágrima em cena, cada olhar intenso, cada silêncio dramático ganhou novos significados depois da revelação. Não eram apenas recursos de interpretação, mas reflexos de uma vida que conhecia o peso do silêncio e a coragem necessária para mantê-lo por tanto tempo. Isso fez com que sua arte fosse ainda mais verdadeira, tocando corações de uma maneira única. Hoje, a imagem de Choi Soo-bin não está marcada apenas por seu talento, mas também pela coragem de enfrentar seus próprios limites. O segredo que um dia foi motivo de silêncio se tornou parte de sua identidade, lembrando ao público que as maiores estrelas também são humanas, também erram, também sofrem e também precisam se reinventar. Essa verdade só aumenta o respeito e a admiração que ela conquistou ao longo de sua carreira. E agora eu quero saber de você. Você acha que artistas têm o direito de guardar parte de suas vidas apenas para si? Ou acredita que os fãs merecem conhecer tudo? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate é tão importante quanto a história em si. E não esqueça, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que revelam os bastidores, os segredos e a humanidade por trás de grandes nomes que tanto admiramos.